Ora, boa noite. Moradores do bairro Ndolela, município dos Molevos, estão preocupados com a falta de água potável e com a precariedade do saneamento básico na zona. Já está no país a delegação eclesiástica de peregrinos angolanos que se encontrava retida em missão religiosa em Israel. Exportações dos países de língua portuguesa para a China caíram 26% nos primeiros 4 meses de 2025. Expectativas sobre a cimeira Estados Unidos-África, que o país acolhe de 22 a 25 deste mês. Em destaque nesta edição, quarta-feira, 18 de junho, o Girassol Jornal está no ar. Ora, boa noite. Já está no país o grupo de 44 peregrinos angolanos. Este é o sentimento de quem viveu na pele uma guerra a quilómetros de casa. Momentos vividos por alguns angolanos que, de um momento ao outro, encontraram-se no meio do fogo cruzado entre Israel e o Irão. Eram 42 peregrinos angolanos em missão religiosa e cultural em Tel Aviv, Israel, que tiveram que interromper a sua missão e viajar de carro por caminhos por eles desconhecidos. A chefe da caravana, Ernestina Matias, conta como foi que conseguiram sair de Tel Aviv e chegar a Angola são e salvos. Escoltaram mesmo desde a nossa saída até a primeira fronteira. E estávamos seguros. Sempre que chegássemos a um sítio, recebíamos um telefonema ou uma mensagem: estamos a seguir-vos, está tudo bem, estamos assim, todo o caminho assim. Então, valeu a pena ter essa determinação, valeu a pena passar essa fé para os peregrinos e nós estamos aqui. Dali, de Taba para o Egito, também tive outra vez apoio da mesma empresa de transporte. Os peregrinos chegaram a Angola por volta do meio-dia desta quarta-feira e, apesar dos momentos de incerteza vividos, Sandra Maincel relata aqui um momento marcante que, com certeza, vai ficar na sua memória. Houve um momento muito importante que foi a junção. Os judeus e os cristãos, que éramos nós, quando estivéssemos no bunker, louvávamos todos. Eram louvores de alegria, não eram louvores de tristeza, dançávamos. Tenho a certeza que a nossa saída terá deixado eles tristes, porque nós é que levávamos, nós angolanos temos uma característica muito peculiar, muito felizes, muito satisfeitos e tal, e transmitíamos esta felicidade a eles. O grupo desembarcou no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro em Luanda, onde foi recebido pelo secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Lopes. Eles saíram de Israel, foram para o Egito. A nossa embaixada no Egito estava pronta para acolhê-las, darem o apoio necessário, como disse a chefe dos peregrinos. Quando chegaram ao Egito, tiveram a possibilidade de se refrescar, não é? Retemperar as forças para prosseguir viagem, porque do Egito para a Etiópia também foram de autocarro. Há mais alguns. Nós vamos iniciar também uma outra operação para resgatar os outros angolanos que lá estão. O embaixador de Angola em Israel, Nelson Cosme, informou que mais um grupo de angolanos está neste momento a caminho proveniente de Israel. Está neste momento a caminho do Egito e certamente que dentro de alguns dias, dentro de mais um dia, deverão cá chegar. Então, só para dizer que as questões de segurança foram sempre priorizadas e acauteladas pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Governo. E é uma questão que nos preocupa, daí o nosso empenho, o nosso engajamento e a nossa solidariedade para com todos os cidadãos angolanos que já chegaram, que estão em curso e que, por razões familiares, alguns ainda lá estão e não pretendem fazer a viagem.
E o líder supremo do Irão afirmou que o seu país não se rende e destacou que ninguém pode falar para a sua nação em tom ameaçador. As palavras de Ali Khamenei foram proferidas na sua primeira aparição desde o início do conflito com Israel. Por sua vez, prometeu atingir todos os símbolos de poder dos Ayatollah. Durante um discurso transmitido pela televisão, o Ayatollah Ali Khamenei disse que os Estados Unidos deviam saber que qualquer intervenção militar americana seria, sem dúvida, acompanhada por danos irreparáveis. Khamenei, de 86 anos, disse ainda que pessoas inteligentes que conhecem o Irão, a nação iraniana e a sua história, nunca falariam com aquela nação em linguagem ameaçadora, porque a nação iraniana não se renderia. As palavras do Ayatollah foram uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, por sinal, já deixou de propor um fim diplomático rápido para a guerra, para sugerir que os Estados Unidos poderiam se juntar ao conflito. O líder da Casa Branca exigiu ao Irão, por via de um post na rede social, rendição incondicional. A posição do Irão foi reforçada pelo embaixador daquele país na ONU, que disse que o Irão responderia com firmeza aos Estados Unidos se envolvesse diretamente na campanha militar de Israel. Ali Bahrein sublinhou que vê os Estados Unidos como cúmplices dos israelitas. Segundo a Reuters, uma fonte consultada afirmou que os Estados Unidos consideravam juntar-se a Israel nos ataques contra instalações nucleares iranianas. Enquanto se levantam possibilidades, os ataques continuam. As autoridades israelitas afirmaram que 50 jatos de Israel atingiram cerca de 20 alvos em Teherã durante a noite, incluindo locais que produzem matérias-primas, componentes e sistemas de fabricação de mísseis. Em Israel, sirenes soaram, alertando as pessoas sobre ataques de mísseis retaliatórios iranianos. Nesta quarta-feira, o governo israelita reivindicou a destruição da sede de segurança interna do Irão, que descreveu como o principal braço repressivo do ditador iraniano, referindo-se ao Ayatollah Ali Khamenei. Por via do ministro da Defesa, o governo assegurou que as forças israelitas vão continuar a atingir os símbolos do poder e atacar o regime dos ayatollahs em todo o lado. E é sobre este conflito que vamos falar a seguir com o especialista em relações internacionais, Faustino Henrique. Dr. Faustino, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite para si, Iracelma. Boa noite também aos telespectadores da Girassol. Depois destas declarações, tanto de Israel como do Irão, é caso para dizer que este conflito está longe de terminar? Penso que sim, penso que está longe de terminar, mas também não vai demorar por muito tempo, porque não é do interesse de Israel, muito menos do Irão, que o conflito se prolongue, não é? O que é que poderá colocar fim a este conflito, já que diz que não é do interesse das duas partes, em continuar com este conflito? Bom, o que poderá colocar fim a este conflito é obviamente, um desequilíbrio acentuado na correlação de forças entre Israel e o Irão. E 6 dias depois dos ataques que começaram na sexta-feira por parte de Israel, começam a existir informações, ainda por confirmar, sobre uma superioridade aérea clara de Israel sobre o Irão. Basta ver que também o número de mísseis que o Irão inicialmente lançava contra o Estado de Israel baixou significativamente, o que prova de alguma maneira as informações de Israel, segundo as quais degradou significativamente aquilo que é a capacidade do Irão lançar mísseis contra o Estado judaico. Então, tudo indica que o conflito não vai demorar por muito tempo, sobretudo por força das declarações recentes do presidente Trump, segundo as quais os Estados Unidos podem também se envolver diretamente nesta guerra. Então, tudo indica que não é do interesse do Irão, porque há sobretudo, a ameaça do derrube da atual teocracia que governa o país. Tanto penso que os clérigos iranianos, o próprio líder espiritual Ali Khamenei, não quer ver, digamos assim, a estrutura política que governa o país a ser derrubada, mais ou menos nos mesmos moldes em que aconteceu com Saddam Hussein no Iraque, há cerca de 13, 14 ou 15 anos. Qual será o impacto do envolvimento dos Estados Unidos neste conflito, mas a favor de Israel? Qual poderá ser o impacto? Quer dizer, o impacto praticamente seria o mesmo. Os Estados Unidos, no fundo, estão envolvidos nesta guerra de forma indireta, porque a informação de inteligência, satélites, o material que Israel utiliza, as aeronaves, os caças F-15, F-16 ou F-35, é tudo de fabrico americano. E, apesar de que... Daí a superioridade de Israel neste conflito. Embora haja o interesse do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de um maior envolvimento de Israel no sentido de complementar aos ataques que Israel protagoniza nesta altura, porque sabe-se que Israel não tem capacidade de eliminar por completo
toda a estrutura, todo o complexo nuclear iraniano. Apenas os Estados Unidos têm essa capacidade porque grande parte das centrais nucleares iranianas estão soterradas, não é? É verdade que sobre a superfície há a estrutura visível, mas a parte crítica dos programas nucleares iranianos, sobretudo nas centrais de Fordow, Isfahan, Natanz, estão soterradas a milhares de quilómetros abaixo do solo, e que só os Estados Unidos têm essa capacidade por via das bombas, as chamadas bombas Bunker Buster, usadas por bombardeiros que Israel também não tem. Os Estados Unidos é que tem apenas os bombardeiros B-2, que têm a capacidade de, digamos assim, com as bombas Bunker Buster, com maior penetração sobre o solo, atingir a parte crítica dos complexos nucleares. Então, estamos aqui perante uma situação em que Israel, é do interesse do Israel que os Estados Unidos intervenha para complementar, digamos assim, os ataques que tem feito ao Irão, para, de uma vez por todas, ver se erradica o programa nuclear iraniano. Muito bem. Doutora Faustina Rico, o Irão viu os seus aliados mais próximos na região a perderem força desde o início da guerra na faixa de Gaza. Israel impôs derrotas significativas a grupos como Hamas, a Jihad e o Hezbollah no sul do Líbano. Nesta altura, quem são os aliados do Irão neste conflito? Bom, esta é uma pergunta pertinente. Ao nível da região, na verdade, o Irão não tem um aliado propriamente dito em termos de Estado, né? O que o Irão tem são os chamados proxies, como se diz em inglês, que são entidades infraestatais, como o Hezbollah, o Kataib no Iraque, o Hezbollah libanês, os Houthis no Iêmen e o Hamas na faixa de Gaza. Portanto, esses não são propriamente aliados com uma natureza estatal propriamente dita. Ao nível da região, o Irão é um país praticamente isolado, porque, como sabe, o Irão, apesar de ser um país muçulmano, é, na verdade, um país persa, não árabe. E a maioria dos países muçulmanos, a nível do Médio Oriente, são árabes e sunitas. Então, a nível da região, o Irão é praticamente um país isolado, se quisermos. O que torna o país frágil neste conflito. O que fragiliza ainda mais a capacidade de resposta do Irão. Agora, a pergunta é pertinente do ponto de vista dos países que eventualmente deveriam estar do lado do Irão. Estamos aqui a falar a forma impávida e serena como a Rússia acompanha tudo isso, quando se sabe que, por exemplo, para o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Irão forneceu drones, mísseis balísticos. Então, era expectável, de alguma maneira, a intervenção russa, porque se quisermos fazer uma análise da geopolítica global do conflito, na verdade este conflito está a dividir o mundo dito democrata, liberal, contra os regimes assim encarados no Ocidente, regimes autoritários. E que implicações é que isto poderá trazer? Isso tem implicações do ponto de vista da própria dicotomia em que se divide o mundo, entre esses países ditos democráticos e liberais, em que pontificam os Estados Unidos, a União Europeia, que se congregam em torno de Israel, e os regimes considerados, não é, entre aspas, autoritários, em que alegadamente pontificam a Rússia, a China, a Coreia do Norte, e se quisermos estender este bloco, teríamos ainda a Nicarágua, a Cuba, Venezuela. Então, esses países, fazendo uma leitura geopolítica, deviam encarar o atual conflito como algo que também os interessa, porque uma derrota do Irão, uma humilhação completa do Irão, vai, obviamente, significar também uma derrota para a Rússia, né? Porque o armamento que o Irão utiliza, as centrais nucleares que o Irão tem, é tudo de fabrico russo. Então, estamos aqui a ver também uma espécie de prolongamento do conflito que opõe os Estados Unidos e a Rússia ao nível do Médio Oriente e que, eventualmente, poderá se estender até o Extremo Oriente quando a China, eventualmente, pretender resolver o problema de Taiwan, não é? Que a China ainda precisa resolver isto pacificamente ou por via da força. Então, há aqui essa leitura geopolítica que países como a China, a Rússia, devem fazer em função do que está a acontecer hoje com o Irão. E como fica o mundo depois desta guerra? É mais um conflito aberto? Como é que fica o mundo depois desta guerra? Bom, ainda é imprevisível fazermos uma leitura do que vem a seguir, mas o que é facto é que tudo vai depender do desfecho deste conflito, né? Se o desfecho deste conflito levar, digamos assim, a uma renúncia do Irão ao nuclear, não é? Ou se o desfecho há esta possibilidade do Irão renunciar ao programa pela nuclear, força é possível. Olhando também para as sanções que tem sofrido Exatamente, nos pela últimos força tempos. é possível, embora o Irão tenha o direito de, à luz do Tratado de Não Proliferação Nuclear, à luz do próprio direito internacional, o Irão tem, digamos assim, a prerrogativa de desenvolver um programa nuclear
com uma natureza eminentemente civil. Israel entende que a componente civil pode eventualmente dar lugar à componente militar, razão pela qual considera o Irão uma ameaça existencial. Agora, o mundo, obviamente, vai depender sempre, como disse, e respondendo à sua pergunta, vai depender de como é que o conflito vai terminar. Se terminar com o derrube do atual regime iraniano, há uma forte imprevisibilidade do que vem a seguir, exatamente a semelhança do que aconteceu com o Iraque de Saddam Hussein, não é? Porque a partida pensava-se que bastava eliminar Saddam Hussein, bastava o Iraque entrar para um processo de suposta democratização, não aconteceu. Depois tivemos situações como o nascimento do Estado Islâmico e o Médio Oriente nunca mais foi o mesmo. Com o Irão, um país que tem 95 milhões de habitantes, há fortes clivagens internas, não é? Porque há vários grupos que pretendem também, digamos assim, alguma autodeterminação e que conseguem ser abafados pela teocracia que governa hoje o Irão com alguma mão de ferro. Então estamos aqui a prever que, na eventualidade do país caminhar para uma espécie de uma balcanização ou caminhar para uma desestabilização que acaba por derrubar o regime, então é muito imprevisível o que pode acontecer ao nível do Irão e ao nível da própria região, como, aliás, o próprio Qatar, o Emirado do Qatar, tem estado a advertir para que Israel e os Estados Unidos façam uma leitura do que realmente aconteceu no passado e tenham em atenção o que pode eventualmente ocorrer no futuro, caso o Irão seja desestabilizado. Muito bem, Dr. Faustino Henrique, vou agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e obrigada. Boa noite para si também e para os telespectadores. E nós seguimos. O chefe das operações humanitárias da ONU alertou que o movimento humanitário mundial enfrenta o seu maior teste e apelou ao reforço do financiamento mundial para se salvar mais vidas em meio a vários conflitos. Ao dirigir-se às delegações dos Estados-membros das Nações Unidas no Conselho Económico e Social da ONU, o subsecretário-geral da Organização para os Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência mencionou o paradoxo entre o aumento da necessidade e a redução do financiamento. Tom Fletcher lembrou que, enquanto se vive na teoria, territórios sentem os efeitos do pouco financiamento, destacando que o Médio Oriente está à beira de uma guerra em grande escala, que as pessoas em Gaza estão a morrer de fome, enquanto a comida fornecida apodrece nos postos fronteiriços. O responsável lembrou que mulheres no Sudão sofrem horrores com os seus corpos a serem transformados em campos de batalha. Fletcher mencionou também a situação no Haiti, onde apontou que gangues aterrorizam famílias, recordou que trabalhadores humanitários são detidos no Iêmen e pessoas são mortas e esquecidas no Sahel, sem esquecer a guerra com o planeta, com a crise climática que vai provocar mais necessidades humanitárias nos próximos anos. O chefe da missão humanitária da ONU lamentou que 6 meses depois de se ter lançado o panorama humanitário global, tenha sido necessário estabelecer novas prioridades, ficando-se com a difícil missão de decidir quem deixar morrer ou quem salvar, em função dos escassos recursos. Há 6 meses, estimativas da ONU no panorama humanitário global para 2025 indicavam que 305 milhões de pessoas em todo o mundo necessitariam de assistência humanitária este ano. Na altura, o apelo para fundos era na ordem dos 47 mil milhões de dólares. O presidente do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental afirmou que os países da CEDEAO querem fechar acordos com os Estados Unidos sobre energia e minerais de terras raras, mas sublinhou que a iminente expansão das proibições de viagens do governo de Trump corre o risco de atrapalhar os esforços. Depois da implementação de restrições totais e parciais de acesso ao território norte-americano, o governo de Trump poderá ampliar a lista de países com restrições para 36, depois dos primeiros 12. De acordo com uma lista que seria considerada pelas autoridades americanas, quase todos os países da CEDEAO seriam afetados. O diplomata africano Yusuf Tugar disse que seria muito lamentável se acontecesse, porque a África Ocidental é uma região de oportunidades pronta para fazer negócios, destacando que a região possui minerais críticos e até terras raras. Yusuf disse mesmo que a CEDEAO gostaria de fazer acordos com os Estados Unidos, mas as restrições de visto são barreiras não tarifárias aos negócios. A administração norte-americana ordenou hoje o envio de mais 2.000 soldados da Guarda Nacional para lidar com os protestos em Los Angeles, na Califórnia, contra a detenção de migrantes. Segundo o comando norte-americano, por via de um comunicado, os novos agentes vão apoiar a proteção de funções federais,
pessoal e propriedade na área metropolitana de Los Angeles. Os militares, destacados por ordem do secretário de Defesa, não poderão efetuar detenções, buscas ou apreensões, apenas concentrar-se na segurança e na continuidade das funções federais. Depois do início dos protestos, a 6 de junho, Trump já tinha mandado cerca de 4.100 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles. De volta à atualidade doméstica, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira, em audiência, os ministros dos Recursos Minerais. Os ministros foram recebidos no começo da noite desta quarta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta. Trata-se de Bokolo Joy Kemoendo, Ministra dos Minerais e Energia da República do Botsuana, Kizito Pakabomba, Ministro de Minas da República Democrática do Congo, Gede Mantashe, Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos da República da África do Sul, e Gaudentia Krone, Vice-Ministra das Indústrias, Minas e Energia da República da Namíbia. À saída da audiência, Bokolo Joy Kemoendo, representante da delegação, disse aos jornalistas que o encontro serviu para apresentar ao Presidente da República os resultados da mesa redonda que teve lugar em Luanda para analisar a situação crítica do diamante natural no mercado internacional. Today we met over our Luanda Accord. Hoje tivemos encontro em volta, portanto, daquilo que chamamos de Declaração de Luanda. Esta declaração, portanto, visa estabelecer as maneiras como podemos trabalhar em conjunto, em colaboração, principalmente no que diz respeito à nossa estratégia de marketing e com a educação de consumidores, portanto, em matéria de diamantes naturais. Trata-se, digamos, de um momento bastante importante, porque há bastante tempo era apenas de Beers que fazia esta atividade e nós pensávamos, portanto, e havíamos ficado do outro lado, mas hoje entendemos que é importante envolvermos, por isso, pela primeira vez, unimos-nos com uma única abordagem, unimos a nossa voz, no sentido da elaboração de uma estratégia bem conseguida de marketing de diamantes naturais, e esta estratégia, portanto, tem a visão comum, onde também podemos trazer informações bem precisas aos nossos consumidores, de tal forma que possamos gerar recursos e receitas para, digamos, o bem-estar das nossas populações. Então tivemos essa oportunidade onde informamos o Sr. Presidente João Lourenço em relação a todo este processo que está sendo empreendido, bem como também agradecemos-lo pelo apoio que tem prestado a este processo no seu todo. Thanking him for his generous hospitality. A mesa redonda teve lugar esta quarta-feira em Luanda e participaram dela os principais produtores do mineral a nível do continente africano. De acordo com o ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, durante o encontro foi adotado um documento denominado Acordo de Luanda, que deverá servir como estratégia para mudar o quadro atual do diamante natural no mercado. O objetivo principal foi discutirmos e aprovarmos uma estratégia para uma promoção em conjunto do diamante natural, tendo em conta o momento crítico que esta commodity passa, devido ao surgimento dos sintéticos que tem originado a baixa do preço. Tanto após vários meses de negociações e trabalho, conseguimos então hoje aprovar essa estratégia que se chamou de a Declaração de Luanda. Tendo em conta as mudanças que ocorreram com o surgimento do sintético, havia necessidade de alinharmos todos e de elaborarmos essa estratégia conjunta que passa essencialmente por educarmos os consumidores finais sobre a diferença entre o sintético e o diamante natural, mas também melhorarmos alguns aspectos que os consumidores finais querem ver na parte do diamante natural. Diamantino Azevedo informou ainda que Angola é, desde esta quarta-feira, membro do Conselho Mundial dos Diamantes Naturais pelas empresas Endiama
e sodium. Que é outro passo importante na salvaguarda dos nossos interesses a nível do diamante natural. Portanto, foram aspectos principais do trabalho que foi feito, que se concluiu hoje, né? A indústria diamantífera mundial passou a atravessar nos últimos anos algumas dificuldades com o surgimento do diamante sintético produzido em laboratórios. Estrada Nacional 105. Obras na ligação Benguela-Lubango, em destaque. As exportações dos países de língua portuguesa para a China caíram 26% nos primeiros 4 meses de 2025, em comparação com o igual período de 2024. Segundo os serviços da alfândega da China, entre janeiro e abril, o bloco lusófono vendeu mercadorias no valor de 34,3 mil milhões de dólares para o mercado chinês. É o valor mais baixo para os primeiros 4 meses de um ano desde 2020. No início da pandemia da Covid-19, de acordo com os dados reunidos pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. A descida deveu-se principalmente ao maior fornecedor lusófono do mercado chinês, o Brasil, cujas vendas caíram 29,8% para 27,1 mil milhões de dólares. Também o segundo maior parceiro comercial chinês no bloco lusófono, Angola, viu as exportações decrescerem 6,1% para 5,49 mil milhões de dólares. As vendas de mercadorias de Portugal para a China também diminuíram 12,5% para 883,2 milhões de dólares. 7 dos 9 países de língua portuguesa viram cair as respectivas exportações para o mercado chinês. A nível dos países da lusofonia, as exceções foram Moçambique, cujas vendas subiram mais de um quarto, 26,3% para 604,7 milhões de dólares, e a Guiné-Bissau, que não exportou qualquer mercadoria para a China nos primeiros 4 meses de 2025, tal como no mesmo período do ano passado. Já as exportações da Guiné Equatorial para o mercado chinês desceram quase pela metade, de 48,1% para 203,5 milhões de dólares. As vendas de Timor-Leste, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe encolheram 96,1%, 83,3% e 58,3%. Na direção oposta, as exportações chinesas para os países de língua portuguesa tiveram o melhor arranque do ano de sempre, aumentando 3,4% para 26,7 mil milhões de dólares. Este é o valor mais elevado para os primeiros 4 meses de um ano, desde que o Fórum de Macau começou a apresentar estes dados, em 2013. Os números revelam que o Brasil continua a ser o maior comprador no bloco lusófono, apesar das importações vindas da China terem caído 0,2% em comparação com o mesmo período de 2024 para 21,5 mil milhões de dólares. O segundo na lista, Portugal, comprou à China mercadorias no valor de 2,9 mil milhões de dólares entre janeiro e abril, um aumento de 6,4%. Apesar de vender mais e comprar menos, a China continua a registrar um déficit comercial no bloco lusófono, que atingiu 7,57 mil milhões de dólares, com o bloco lusófono nos primeiros 4 meses de 2025. Ao todo, as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e a China atingiram 61 mil milhões de dólares, menos 15,5% do que no mesmo período de 2024. E o consumo mundial de petróleo deverá cair ligeiramente em 2030, segundo as previsões mais recentes a acontecer. Será a primeira queda deste combustível fóssil responsável pelas alterações climáticas desde 2020. No relatório divulgado, a Agência de Energia da OCDE estima que a procura global do ouro negro poderá atingir o pico no final da década. O consumo de petróleo deverá cair ligeiramente em 2030, depois de ter atingido cerca de 105,5 milhões de barris por dia. Apesar do ceticismo climático prevalecente e do apelo do presidente dos Estados Unidos para a perfuração contínua, um pico na procura global de petróleo ainda está no horizonte.
Até ao mês de maio, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, registrou um montante negociado de 280 mil milhões de kwanzas, sendo que no primeiro trimestre deste ano contava com um resultado líquido de 804 milhões, um crescimento de 67% face ao período homólogo. Obrigações de tesouro são os ativos mais transacionados. Os dados constam do último relatório da Bodiva, divulgado recentemente no seu site. Este crescimento da Bodiva foi impulsionado pelo investimento de empresas e singulares detentores de poupanças, conforme avançou a analista financeira Mahalia Castro. De certa forma, a nossa população começa a ganhar mais conhecimento, a literacia começa a ganhar expressão e muitas instituições e pessoas particulares também sentem a necessidade agora de verem os seus fundos, a sua disponibilidade financeira alocada a investimentos que tradicionalmente eram os bancários, mas agora investimentos alternativos de bolsa. A consultora para investimentos considera que a Bodiva tem estado a cumprir o seu papel, que é servir de alternativa de financiamento das empresas e de investimento para quem detém poupança. Comparativamente a outros países da África subsaariana, eu diria que nós estamos com uma dinâmica acelerada, o que é bom. É um registro positivo para o nosso sistema financeiro, quer dizer que as instituições começam agora a acreditar mais na nossa estrutura financeira, o que é positivo para o mercado, para o país. Mahalia Castro mostra-se otimista quanto ao desempenho da Bolsa angolana, perspectiva que daqui a 10 anos a Bolsa poderá atingir a maturidade e servir às empresas a poderem se financiar. E acredito que nos próximos 10 anos tenhamos aqui um valor mais expressivo ainda do que temos atualmente. Vamos ver como correm as coisas, mas estou otimista quanto ao desempenho da nossa Bolsa. Negociações da Bodiva crescem 67% para 280 mil milhões de kwanzas, com as obrigações de tesouro a serem os ativos mais transacionados. Contagem regressiva para o arranque da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que terá lugar em Luanda de 22 a 25 deste mês. Um evento que mobiliza expectativas a todos os níveis. Vamos, nos próximos instantes, conversar com Pedro Lopes, que é especialista em negócios internacionais. Doutor Pedro, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito obrigado, minha caríssima. É Pedro Moreira, agradecia. Pedro Moreira, pela peço primeira desculpas. vez aqui na casa, agradeço pelo convite. Em conjunto vamos analisar sobre a conferência Estados Unidos-África. A contagem regressiva para este evento, tal como eu fiz referência, como é que as empresas podem se preparar para tirar vantagens desta cimeira que deverá arrancar já no próximo domingo? Minha caríssima, tal como aconteceu na conferência África-China e África-Rússia, os Estados Unidos também viu a oportunidade de realizar essa conferência também no continente africano. E Angola, felizmente, foi a privilegiada, não é, com a instituição da ICC, que é uma instituição criada em 1993, que tem a interligação de negócios dos Estados Unidos com o continente africano. E esta conferência vai ajudar em termos de parceria, fala-se em 1.500 delegados que estarão presentes e trará alguns líderes africanos e governantes e empresários, e será uma oportunidade para alguns empresários angolanos terem a ligação com outros empresários, tanto dos Estados Unidos ou com outros continentes. Acredito que é uma oportunidade para Angola, para o empresariado angolano aproveitar essa oportunidade que o governo angolano criou para este encontro, e também num ano que nós estamos a comemorar uma série de efemérides, né, de 50 anos da nossa independência, e aproveitou-se criar essa conferência para que o empresariado angolano tenha essa oportunidade da troca de experiência e de know-how também. Fala em oportunidade para os empresários angolanos. Tem aqui um desafio, já que além do petróleo, os americanos não compram mais nada em Angola, e com a falta de divisas, Angola importa
pouco da tecnologia americana e prioriza a importação de bens alimentares. E aí onde está o problema, e aí que deve-se aproveitar essa oportunidade. Ou seja, nós temos uma série de recursos que precisam também ser produzidos internamente. Nós temos, infelizmente, o nosso empresariado ainda não apercebeu-se que é preciso explorar o que nós temos internamente para que consigamos trazer outros parceiros. O que é que falta para isto? O que falta para mim é esta oportunidade que faltava para mim, essa oportunidade que vai acontecer agora, não é? Essa oportunidade que vai acontecer agora desta conferência, a fazer com que muitos empresários começam a ver o potencial que Angola tem na área onde eles exploram para poder tirar proveito desta conferência. Será suficiente esta conferência? Não será suficiente, mas será o primeiro passo para uma parceria com outros empresários, porque é a primeira vez que Angola realiza essa, sabes que essa é a 17ª conferência da Câmara dessa cimeira, e Angola pela primeira vez vai organizar essa conferência. Então, possa ser até, como se diz na gíria, o pontapé de saída para alguns empresários que ainda não tiveram a oportunidade de ter essa interligação com empresários americanos ou com empresas americanas para explorarmos também na outra área. Nós temos potencial em outras áreas que ainda não exploramos. Por incrível que pareça, nós exportamos para os Estados Unidos apenas petróleo, não é? Exatamente. Quando, na verdade, nós temos outros recursos que nós podemos explorar. As empresas nacionais podem produzir para explorar para os Estados Unidos, apesar que esse é um processo que se vai desenvolvendo com o tempo, mas o pontapé de saída começa agora nesta conferência. Olhando para a África de modo geral, o continente vai dialogar com os Estados Unidos da América, contudo não parece haver uma concertação permanente entre as economias africanas, nem grandes trocas comerciais no continente. Este facto não enfraquece o lado africano? Não, é na verdade que já existe não sei se sabemos que já existe a AmCham Angola, é uma organização que trata desses negócios, desses negócios entre os Estados Unidos e a África. Mas falamos aqui também da questão a trocas comerciais permanentes entre países africanos. Exato, mas para haver essas trocas comerciais é preciso que nós aumentamos a nossa produção interna. Os empresários nas suas diversas áreas onde exploram, é preciso que, sabemos que a nossa tecnologia ainda em termos de empresariado é muito remota, é preciso que nesta conferência os empresários angolanos possam abordar com outros empresários, não só americanos, até porque empresários africanos muito bem posicionados já nessa área, empresários nigerianos, da África do Sul e de outros países que já conseguiram ganhar o mercado mundial. E nesta conferência, esses empresários devem aproveitar essa oportunidade para poder consolidar uma parceria, ou então o pontapé de saída para uma parceria para os próximos tempos. Dr. Pedro Lopes, além da matéria-prima, que outras vantagens a África tem para negociar nesta cimeira? Nós temos terras árabes que infelizmente não estão a ser exploradas. Hoje eu passei a ler uma notícia que uma senhora que é uma das melhores produtoras de trigo agora na Etiópia começou a dar cartas ao mundo, não é? Ou seja, está a exportar o trigo que agora ela produz na Etiópia para os outros países. Eu acho que chegou o momento para os empresários angolanos também aproveitar esta oportunidade, esta oportunidade para começar a apresentar a estes empresários, então, aos parceiros americanos e não só parceiros africanos que foram presentes nesta conferência, para em conjunto encontrar um mecanismo de parceria para começar a ganhar o mercado internacional. Porque, na verdade, ainda há aquele receio dos empresários angolanos poderem atingir outros mercados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, porque acredito que a rigorosidade em termos de lei é muito dura e é preciso que os empresários angolanos possam ter essa capacidade de organização interna para poder corresponder à expectativa dos outros empresários internacionais, principalmente neste momento desta conferência que será realizada. Dr. Pedro Lopes, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado a todos os espectadores. As obras de reabilitação da Estrada Nacional 105 na ligação Lubango-Benguela estão a ser executadas respeitando as normas internacionais da SADC. A garantia é do diretor do INEA da UILA, José Vieira, que garantiu igualmente que a qualidade das obras está salvaguardada por 4 empresas de fiscalização. As obras de reabilitação da Estrada Nacional 105, na ligação Lubango-Benguela, estão a ser executadas respeitando
as normas da SADC. A garantia é do diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola, na UILA, José Vieira, adiantando que a qualidade das obras está salvaguardada por 4 empresas que efetuam a fiscalização permanente. José Vieira assegura que os parâmetros técnicos de qualidade e durabilidade estão a ser cumpridos pela empreiteira. A qualidade da obra também ainda está salvaguardada, para além de ter que cumprir com os parâmetros técnicos da SATCC, é salvaguardada a qualidade da obra por um consórcio de fiscalização. Portanto, não há maneira nenhuma de termos uma obra sem qualidade, uma obra com pouca durabilidade. Todos os parâmetros técnicos que salvaguardam durabilidade, capacidade de resistência, vão ser cumpridos e estão salvaguardados com obediência às normas e com o consórcio que nós temos de fiscalização. A empreitada de reabilitação e conservação da estrada, numa extensão de 303 km, está orçada em 240 mil milhões de kwanzas. A primeira fase das obras, com 134,5 km entre Lubango e o rio Cutembo, na província de Benguela, deve estar concluída no primeiro semestre do próximo ano. A empreitada total, ela designa-se reabilitação e conservação da Estrada Nacional 105, troço Benguela, Catengue, Xongoroi, Quilengues e Lubango. O total da empreitada são 303 quilômetros. A parte que cabe à província da Huila são 134,5 quilômetros. O restante é a província de Benguela. Portanto, para a parte que corresponde à província da Huila, os 134,5 quilômetros, há uma previsão de terminarmos até o rio Cutembo, previsão de terminarmos no primeiro semestre de 2026. Chegamos ao primeiro intervalo desta edição do Girassol Jornal. Bem-vindo de volta às notícias. O Birro Político do MPLA apreciou nesta quarta-feira o relatório das atividades desenvolvidas pelo partido que sustenta o governo no primeiro quadrimestre de 2025. Durante a terceira reunião do Birro Político, orientada pelo seu presidente, João Lourenço, os camaradas analisaram o relatório de atividades e avaliaram igualmente a situação socioeconómica do país, além de terem rendido homenagem ao embaixador Brito Sozinho, que faleceu nesta terça-feira aos 84 anos, vítima de doença. Sob orientação do presidente do Partido dos Camaradas, João Lourenço, o Birro Político do MPLA apreciou temas ligados à vida económica, social e política do país. Aquele órgão de direção do partido que suporta o governo foi informado sobre as ações desenvolvidas durante o primeiro quadrimestre deste ano. O Birro Político apreciou ainda o parecer da proposta de provimento do cargo de diretor do Departamento para a Política Económica e Social, com vista a conformar a estrutura, como espelha o comunicado final lido pelo secretário para a Informação do MPLA, Esteves Hilário. O Birro Político do Comitê Central do MPLA apreciou e aprovou o parecer sobre a proposta de provimento ao cargo de diretor do Departamento para a Política Económica e Social, com vista a conformar a estrutura à deliberação da última reunião ordinária do Comitê Central, que se procedeu à fusão num só departamento as questões ligadas à política económica e social. Igualmente apreciou e aprovou o parecer conjunto do Departamento de Política de Quadros e do Departamento de Organização e Mobilização e Inserção da Sociedade sobre a proposta de candidatos ao cargo de segundo secretário provincial do Kwanza Norte. Na reunião desta quarta-feira, os membros do Birro Político aprovaram as propostas de candidatos ao cargo de primeiros secretários do partido nas novas províncias, tendo em conta a nova divisão político-administrativa de Angola. O ponto de situação sobre a preparação do 8º Congresso da OMA, a decorrer no próximo ano, constou igualmente dos assuntos abordados pelos membros do Birro Político, que, através da observação de 1 minuto de silêncio, renderam homenagem ao embaixador e membro do Conselho de Honra do MPLA, Brito Sozinho,
falecido esta terça-feira vítima de doença aos 84 anos. O Birro Político do Comitê Central do MPLA aprovou as propostas de candidatos ao cargo de primeiro secretário provincial da JMPLA no Cuando, no Cubango, Mochico, Mochico Leste, Namibe, Luanda e Colibengo. O Birro Político apreciou uma informação pormenorizada sobre o estado de preparação do 8º Congresso Ordinário da OMA. O Birro Político do Comitê Central, na ocasião, encorajou e solidarizou-se com o camarada presidente João Lourenço, líder do partido e titular do Poder Executivo, pelas ações empreendidas no domínio interno com vista à resolução dos problemas do povo, bem como a manutenção da paz mundial, regional e o desenvolvimento da África, em geral, na sua condição de presidente em exercício da União Africana. A reunião terminou com a observação de 1 minuto de silêncio pelo passamento físico do camarada Brito Sozinho, destacado dirigente histórico do partido e membro do Conselho de Honra, ocorrido ontem, dia 17 de junho, vítima de doença. Na ocasião, o Birro Político do MPLA encorajou e solidarizou-se com o presidente João Lourenço, líder do partido e da República, pelas ações empreendidas no domínio interno com vista à resolução dos problemas do povo, bem como pela manutenção da paz mundial, regional e desenvolvimento da África, em geral, na sua condição de presidente em exercício da União Africana. E os membros do Birro Político do MPLA consideraram que Brito Sozinho foi um diplomata carismático e comprometido com os principais desígnios da nação. A reação surge por ocasião da morte do embaixador e membro do Conselho de Honra do MPLA, ocorrida nesta terça-feira, vítima de doença. Muito jovem, Brito Antônio Domingos Sozinho abandonou o país para se juntar aos que no exterior desenvolviam atividades a favor da luta de libertação nacional. Depois da independência, optou pela carreira diplomática, tendo sido embaixador em numerosos países africanos e nos países nórdicos da Europa. Enquanto diplomata, Brito Sozinho não só se ocupou de representar os interesses do país no exterior, como formou e criou vários seguidores. É desta forma que Manuel Augusto lembra daquele que o levou para a diplomacia. Foi o camarada embaixador Brito Sozinho quem me levou para a diplomacia. Foi o meu primeiro chefe na primeira embaixada onde trabalhei e devo a ele tudo aquilo que fui e sou na diplomacia angolana e também na política. Portanto, para mim, a tristeza é redobrada. Estive ainda feliz, coincidência, de poder dar um abraço de despedida ao camarada embaixador Brito Sozinho. O político e académico Mário Pinto de Andrade caracteriza Brito Sozinho como um nacionalista brilhante que cumpriu rigorosamente as missões que lhe foram confiadas. O também deputado à Assembleia Nacional espera que o legado de Brito Sozinho seja preservado. Foi um nacionalista brilhante, cumpriu missões estratégicas do nosso Estado e pronto, e que agora que o seu legado não seja esquecido e que ele possa, como se diz, fez um bom combate, prestou um bom combate e que agora possa descansar em paz. E por falar em legado, Brito Sozinho é recordado como um dos precursores da JMPLA, a estrutura juvenil do Partido dos Camaradas. E, neste sentido, Justino Capapinha, primeiro secretário nacional da JMPLA, garante que a organização que dirige vai trabalhar para honrar diariamente a memória do tio Brito, como era tratado carinhosamente. É um sentimento, naturalmente, de uma perda relevante, na medida em que o camarada Brito Sozinho, ou tio Brito, como carinhosamente o tratamos, foi um dos precursores da JMPLA. Portanto, hoje, para termos essa JMPLA, para estarmos aqui a dirigi-la, é porque antes tiveram mais velhos como o camarada Brito Sozinho, que tudo fizeram e deram para que a organização juvenil nossa do partido fosse aquela que é hoje. Ângela Bragança é outra voz que reagiu com nostalgia à morte de Brito Sozinho. Para ela, o malogrado embaixador foi um cidadão abnegado e comprometido com os principais desígnios da nação angolana. Foi um camarada abnegado, um camarada tenaz, um camarada que
muito combativo relativamente à defesa de ideias, mas com uma visão de partido na dimensão daquilo que temos, que o Estatuto exige do militante do MPLA. Apresento à família enlutada as mais sentidas condolências e a todos os jovens que sigam este legado histórico de um militante tenaz, de um militante fiel à causa do povo. Brito António Domingos Sozinho faleceu esta terça-feira, 17 de junho, em Lisboa, Portugal, aos 84 anos, vítima de doença. Participou na luta pela independência nacional e foi chefe das missões diplomáticas de Angola, na Nigéria, Tanzânia, Guiné-Bissau, Suécia e Moçambique. Ao nível do partido, Brito Sozinho foi membro do Conselho de Honra do MPLA. E o Ministro da Cultura, Filipe Zau, manifestou nesta quarta-feira a necessidade urgente de se realizar uma intervenção estrutural no Museu de História Natural de Angola, o primeiro museu público do país e um dos que mais tem sido visitado pela população. A declaração foi feita durante uma visita oficial às instituições culturais da capital com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas e o estado de conservação das infraestruturas. Segundo o ministro Filipe Zau, é fundamental garantir melhores condições para a conservação do acervo histórico e científico do Museu de História Natural, que é frequentado diariamente por centenas de visitantes, entre os quais crianças em idade escolar. Nós estamos à espera de uma intervenção do Ministério das Obras Públicas, com o qual já acertamos, e depois temos que restaurar o museu numa perspectiva mais moderna, mas mantendo a identidade que se pretende deste mesmo museu. E estes diaporamas, da maneira como estão, segundo a opinião da diretora, são para manter, mas há que melhorar. De maneira que, como tudo, nós temos problemas nos nossos museus que são um déficit de manutenção. E, portanto, nós temos que criar condições para manter os museus e criar também aquilo que eu vi aqui com muita satisfação, o voluntariado. Durante a visita, o ministro destacou ainda a importância da implementação da lei do mecenato, defendendo que o setor cultural deve e pode contribuir diretamente para o produto interno bruto do país. Os patrocinadores, os mecenas, terão as suas compensações de acordo com a lei do mecenato. Então, isso é o que se espera para que nós possamos desenvolver da melhor maneira. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura participa com 10% da renda. Só os músicos no Brasil participam com 3%. A ideia de que a cultura tem que ficar obrigatoriamente só demonstrada à espera que caia de algum sítio e que só gasta, vamos mudar. Durante a sua intervenção, o ministro mencionou a importância do projeto Izomba, recentemente lançado pela Fundação Arte e Cultura, que visa integrar todos os agentes culturais angolanos numa plataforma digital. E que é o registro de todos os operários de cultura. Eu chamarei operários de cultura todos os indivíduos intelectuais que intervêm a nível das artes performativas, mas também da literatura, da moda, etc., porque vão ficar registados depois na internet, portanto será o nosso maior conhecimento de acervo de todos os artistas. Entretanto, esse conjunto de informações são extremamente importantes para que nós possamos identificar e conhecer melhor o que temos do ponto de vista artístico. De acordo com Nana Margalite, a diretora da Fundação Arte e Cultura, que acolhe diariamente mais de 1.000 crianças para aulas de 15 disciplinas artísticas diferentes, a digitalização do acervo já conta com mais de 5.000 arquivos de artistas nacionais. Nós fizemos entrevistas com os músicos e artistas para guardar esta rica cultura, e este projeto para mim é muito importante. Acho eu se nós precisamos do apoio de todo mundo aqui se quer guardar esta cultura maravilhosa. Ministro da Cultura, Filipe Zau, efetua uma visita oficial às instituições culturais da capital com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas e o estado de conservação das infraestruturas. Mudança de assunto, agora atualidade esportiva. A comissão organizadora do Afrobasket 2025 visitou os campos de treino que vão servir de apoio às seleções para o campeonato africano e no final deixou o pavilhão do Dream Space na zona do Kikush, município de Viana. A comissão organizadora do Afrobasket, liderada por Muniz Silva,
passou por todas as zonas que compõem o pavilhão e com olhar atento ao estado do parquet, a canalização nos balneários, bem como a zona onde poderá se instalar um posto médico para acudir qualquer situação emergencial. Dada a constatação, a comissão também passou pelo pavilhão do Spitec, onde encontrou em melhor estado, sem merecer de muitas anotações. A caravana deslocou-se ainda para o ginásio da Luanda International School, que se encontra em perfeitas condições para receber os treinos das seleções. A visita de constatação terminou no complexo Paz Flor. No final, Tony Sofrimento, membro da Comissão Técnica Desportiva da Comissão Organizadora do Afrobasket, falou sobre a avaliação que se fez aos pavilhões visitados. Nós conseguimos avaliar os campos que nos foram colocados à disposição. Algum trabalho que precisa de ser feito, mas nada que impeça que nós possamos utilizar para o treinamento das equipas antes do período, chamemos competitivo, e durante o período da competição. Tony Sofrimento apontou também as recomendações que a comissão deixou aos responsáveis dos pavilhões, que vão servir de apoio às seleções para o Afrobasket 2025. Primeiro tem que ter um piso que possa suportar o impacto que o basquetebol produz, para proteger a tibotársica e os joelhos. Temos balneários, em alguns casos muito bons. Temos que resolver o problema das tabelas. Temos um campo que precisa de receber tratamento melhor das tabelas. E estamos a tratar do problema da iluminação em alguns locais, mas também estamos a retirar a hipótese de fazer treinos à noite. Por outras razões, mas estamos a pensar não fazer treinos à noite. Recordo que a 31ª edição do Campeonato Africano de Basquetebol Sénior Masculino acontece de 12 a 24 de agosto nas províncias de Luanda e Namibe. E vamos olhar agora para o mercado de transferências nacional. O Bravos do Maquis e o Iliete Benguela reforçaram os seus plantéis para a próxima época futebolística. Continua agitado o mercado de transferências no nosso país, tal como aconteceu na época passada. O Iliete de Benguela, que estreia na Liga dos Campeões Africanos, vai reforçando o seu plantel. Nesta semana, por exemplo, a equipa de Benguela oficializou a contratação de mais 2 jogadores. Tratam-se de Gui, extremo direito, que representou a formação da Santa Rita do Ige na época passada. Um vínculo contratual que durará 2 anos. Para além de Gui, os bengalenses contrataram Cairo, médio ofensivo brasileiro proveniente do Desportivo da Lunda Sul, tendo também assinado por 2 épocas. Quem também reforçou o seu plantel é o Bravos do Maqui. A equipa do Buchico traz para o grupo o defesa central Ivandro, proveniente do Nacional de Benguela, equipa do 2º escalão de futebol do nosso país. O atleta de 22 anos assinou um contrato de 2 anos. Outro central que assinou também por 2 épocas é Caprego, o atleta de 24 anos, ex-jogador do Desportivo da Huila e filho da Académica do Lobito. O Bravos do Maqui não ficou apenas por Angola e foi diretamente ao Brasil para contratar Mateus Matias, o avançado de 26 anos do Brasileirão Série D do Maranhão. Chega ao país no dia 15 de julho, proveniente das terras do samba. O desporto a levar-nos para o último intervalo da noite. Até já, regresse connosco. Bem-vindo à última parte do Girassol Jornal. Incutir nas crianças os valores culturais nacionais à luz dos 50 anos de independência foi um dos objetivos que nortearam a realização da 3ª edição do Festival da Criança no município do Cubal, província de Benguela. O momento reuniu crianças de quase toda a província no âmbito das celebrações do mês a elas dedicado. Tudo acontece nas celebrações do mês dedicado às crianças, cujas atividades decorrem até o dia 31 de junho. No município do Cubal, as crianças que participaram no recente Festival da Criança foram elucidadas sobre os valores culturais à luz dos 50 anos de independência de Angola. Este ano também estão enquadradas nos 50 anos de independência e, por sinal, também temos que mostrar às nossas crianças de que
na verdade, mais do que brincadeiras, hoje estamos a viver num país independente e soberano. Então, estamos na 3ª edição do festival. O objetivo é, na verdade, que as crianças aprendam, saibam os hábitos, costumes culturais, histórico, socioeconômico de cada município da província de Benguela. Durante a realização do 3º Festival da Criança, uma organização do município do Cubal, fica o apelo à emancipação da cultura que deve ser incutida nas crianças. Seria bom se todos os municípios abraçassem essa magna a criatividade de trazer as nossas raízes, a nossa cultura com as nossas crianças. Havemos de voltar, sim, senhora, a nossa cultura, a nossa tradição. E hoje, praticamente todos os grupos que passaram por aqui foram grupos fortes. O grupo Irene soube trabalhar com cada escola que preparou para o desfile. No seu discurso, a vice-governadora para o setor político e social alertou para os perigos que as crianças atuais enfrentam na ressaca do Dia da Criança Africana. As nossas crianças continuam a enfrentar múltiplas ameaças, desde a pobreza extrema, a exclusão social, a violência doméstica, exploração e outras formas de vulnerabilidade. Mesmo assim, com coragem e esperança, elas mostram-nos todos os dias como devemos criar políticas e modelos adequados que asseguram um mundo melhor para elas. Reconhecemos que há ainda muito por se fazer. Neste sentido, reafirmamos a nossa vontade política de continuar a lutar para a concretização dos programas definidos. Esta foi a realização da 3ª edição do Festival Intercultural do Cubal, que decorreu sob o lema Unidos pela Proteção da Criança. Faça do seu município um exemplo no âmbito das celebrações do mês de junho, dedicado à criança. Estão contadas as notícias no Geração Jornal nesta quarta-feira. Boa noite, obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.